Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoiners do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Gente, hoje eu vim aqui responder mais umas dúvidas que foram deixadas para mim lá no YouTube, ok? Então, segue aqui mais um expressinho da Ana. Lembrando que a dúvida de um ajuda o outro. E antes de mais nada, toca o sininho aqui para ativar as notificações, te inscreve aqui no canal, vai lá e dá um legal para nós, né? Comenta aqui abaixo desse vídeo, né? Nos ajuda a mostrar para o YouTube que esse vídeo tem bastante relevância. Gente, nos segue lá no Instagram, nos segue lá no Facebook, nos segue lá no Telegram, nos segue no Twitter, nos segue em tudo que é lugar. Em todos os lugares a gente está hoje. Eu vou deixar um recadinho aqui. Eu fiz ontem uma série de avisos lá no Insta e teve uma pessoa aqui no YouTube diz para nós aqui como é que tá também a questão do app. Gente, tá saindo o app vai sair agora em dezembro, a gente está na demonstração demo dele. A gente não liberou ainda o acesso, ainda a gente está testando, né? Até porque é uma coisa delicada, a gente está, na verdade, botando o nosso sistema para fora para o uso de vocês, né? Então, a gente tem que ter muita segurança para isso. Em janeiro, eu acredito que para o fim de janeiro a gente já tenha aí uma versão onde vocês vão poder utilizar, vão poder fazer a assinatura, ok? Então, fica comigo, presta atenção em todos os avisos, nos segue lá no blog, nos segue em todos os lugares, para ser avisado com relação a isso. Mais um avisinho que eu vou dar aqui é o seguinte: marca o teu contador, aquele que tu quer que aprenda sobre cripto, porque dia 20 de dezembro, eu acho, está saindo o carrinho do curso online, que vai ser um treinamento para contadores aí, vai ser o primeiro curso focado em contadores, né? Então, marca aí teu contador para nos seguir, convida ele para vir aqui nos conhecer, né? Para que ele possa também vir a fazer isso que a gente faz aqui com vocês, ok? Mais ainda, lá em fevereiro, em fevereiro está saindo, eu estou dando esse monte de aviso aqui, que eu avisei lá no início, o pessoal do YouTube cornetou que eu não estava avisando aqui. Então, vai lá um monte de recado. Fica também a dica ali para fevereiro. Fevereiro está saindo, assim que sair o programa gerador do imposto de renda do ano, a gente vai disponibilizar o curso para contribuinte, certo? Então, assim, para finalizar o curso, está faltando ter o programa gerador. Ali, em fevereiro, a gente vai abrir esse carrinho aí também, e vai ser um curso para justamente vocês fazerem o IR de vocês. Quando eu falo fazer IR de vocês têm que pensar o seguinte: quem é que vai fazer o IR sozinho, gente? Pessoas que têm pouca movimentação, pessoas que têm um pequeno número de changes, né? Pessoas que já têm algum conhecimento, pessoas que estão aí treinando com a gente, me maratonando, lendo o nosso e-book, pessoas que já estão conectadas nisso. Se tu operaste muito, se tu tens operações de futuro, se tu tens operações de margem, se tu tens DeFi, se tu tens jogos, principalmente jogos, tá? Não é o caso de tu ficar esperando para fazer via sistema, porque tu não vai conseguir fazer sozinho. De fato, são operações mais complexas, ok? Então, vamos lá para as perguntas de hoje. Lembrando, de novo, que eu só vou ficar aqui respondendo para vocês quando vocês estiverem escrevendo aqui. Escreve aqui abaixo, manda um beijinho, dá um aceno aí para a galera, que o pessoal está se puxando para vir aqui trazer informação para vocês, ok? Quem selecionou as perguntas essa semana, acho que foi a Tamires. Foi a Tamires, que é quem atende vocês lá no WhatsApp do blog, tá? Então, se vocês se a tua pergunta não estiver aqui selecionada para mim hoje, reclama com a Tamires lá no WhatsApp do blog, ok? Vamos lá, então. O Alexandre Moraes não é uma pergunta, mas ele deixou aqui um avisinho para nós que eu achei bem legal, então eu vou ler para você. Estou tirando todas as dúvidas, só observando as dúvidas dos outros. Muito obrigada. Este formato de vídeo ajuda muito. Aqui em Caxias parece que cripto é coisa de outro planeta. Pego é nome de doido por entrar nessa. Muitas coisas são complexas, mas estou aprendendo bastante aqui no canal.
Querido Alexandre, eu fico muito feliz que você esteja aprendendo com a gente, né? O objetivo é esse, né? O nosso canal é um canal de educação, na verdade, né? Porque a gente daqui, de certa forma, a gente está educando na questão de tributação, a gente está ensinando aqui a questão de tributação, a gente está trazendo aqui novidades para vocês, e a gente está, inclusive, ensinando aí as novidades do mercado para vocês, né? Que é uma coisa muito importante, principalmente quem está focado em nos seguir lá no Insta, tem visto aí que muita coisa eu posto todos os dias de metaverso, até porque eu estou encantada com o metaverso. Isso é uma coisa que hoje não é só um hype, é uma coisa que veio para ficar. E lá no Insta eu tenho essa possibilidade de fazer isso nos stories todos os dias. Então eu trago lá do Instagram muita coisa, lá no Instagram muita coisa de metaverso. Tipo, essa semana foi aberto um escritório de advocacia, né, no metaverso, foi o primeiro escritório no mundo no metaverso, né? Foi realizado um casamento no metaverso, eu achei muito interessante. Foi realizado um casamento no metaverso. A gente vai trazer bastante dessas coisas aí no nosso LoiraPod também. Então, procura nos seguir lá também, que lá tem essa facilidade dos stories, ok? Um beijão para ti, Alexandre, obrigada, né, por nos seguir, é vocês que fazem esse canal existir, e nós estamos aqui por vocês, para vocês. O Saulo Moreira escreveu o seguinte: eu tenho que declarar cada compra de NFT, tem jogos que a gente chega a comprar centenas de NFT e depois criamos um só com dezenas desses. Eu teria que declarar todos. Vamos lá, Saulo, de fato, tem essa problemática, tá? Eu mesma me deparei aqui com várias situações, inclusive de brinde, de Axie, que acaba sendo um volume muito grande de NFT, óbvio, né? Cada Axie tem um número de registro, é um NFT. E a gente criou uma mecânica aqui de tributação, que é meio complexa para explicar aqui em vídeo, mas a gente conseguiu criar aqui uma mecânica de tributação que facilitou bastante aí o nosso controle e a questão da tributação dos jogos. E na conclusão dessa tributação, né, a gente chegou, assim como tu está dizendo aqui agora, também nessa questão aqui do NFT, se sozinho, se não sozinho, como é que fica. Então, a conclusão que a gente chegou é, lá na IN, sim, tu vai ter que declarar a movimentação, porque são tokens, né, e para fins de R, lá no saldo, no imposto de renda, né, por exemplo, os Axes, né, a gente está agrupando, cara, tem 1000 Axes, né, a gente está agrupando, sim. Então, de fato, tem situações que, para cálculo da NFT, só agrupando, né? Então, tem que avaliar qual é a tua situação para ver se é o caso. Mas é viável de se agrupar, sim, né, na informação final. O que não é viável, daqui a pouco, de se agrupar, a depender daquilo que está jogando, é na questão de tributação. Então, tem que analisar caso a caso, e aí eu te digo aquilo que eu te disse antes, a questão dos jogos é mais complexa, né? A possibilidade de tu pagares mais imposto fazendo sozinho, certo? É muito maior do que aquilo que tu vai gastar com alguém para te ajudar, ok? Leonardo Ferreira. Oi, Leonardo. As operações do tipo swap, feitas diretamente dentro das carteiras, exemplo MetaMask, e também as feitas em sites como o PancakeSwap, são considerados permutas? Sim! Aliás, sites como o PancakeSwap são considerados exchanges pela nossa Receita Federal? Não! Considera carteira. Pode considerar ele como carteira, né? Não vai funcionar se tu considerar como exchange. Considera como carteira, mas sim as operações que tu faz lá dentro são permutas. Ronan Menezes. Oi, Ana. Oi, Ronan. Como devemos proceder em operações de margem cruzada e margem isolada da Binance? Devo fazer a custo zero igual nos futuros ou como se fosse operação spot? Gente, a grosso modo, tá? Eu vou dar uma resposta a grosso modo, né? Porque tem que se fazer a apuração e ver o tipo de operação que tu fez ali, né? Se efetivamente foi tudo como empréstimo, etc. Mas é no spot, sim. A gente considera no spot. Tá? Não é como os futuros, né? Porque os futuros são derivativos, a gente já falou sobre isso, não são contratos. E aqui não, aqui na verdade tu reserva assim um colateral, mas tu tem a figura aqui do empréstimo e efetivamente tu faz essa movimentação de cripto, né? Então sim, vai constar no spot sim, essas operações. Wesley Rosa. Oi, Ana. Oi, querido. A planilha gratuita disponibilizada por vocês tem me ajudado bastante. Obrigada, querido.
no controle das minhas criptos. Notei que no caso da venda de uma cripto em que existe a taxa de corretagem, mesmo lançando separadamente a taxa na planilha, não há o abatimento da taxa no cálculo do imposto de renda e ainda há o cálculo do imposto de renda sobre o valor da taxa de corretagem. A taxa de corretagem da venda de cripto não deveria ser somada ao custo de aquisição e deduzida na apuração do imposto de renda? Não, somada e deduzida, não, vamos lá, matematicamente o que acontece? A planilha, a gente já disse que ela é simplificada, é feita para o pequeno contribuinte, para ele poder operar. O que tu vais fazer com a taxa? Primeira coisa, se essa taxa foi em moeda, vamos lá, essa taxa foi em BNB, ok? Para o consumo da taxa, tu alienaste essa BNB, certo? Então, existe a baixa, sim, da cripto, para o BNB é o criptoativo, existe a baixa, sim, e existe a permuta nesse momento que tu utilizou a taxa. Então, por isso, ele aliena a taxa se aliena. O segundo momento é o seguinte, que lá na venda, certo? O que tu vais fazer? A planilha foi feita de forma simplificada, ela não tem um campo específico só para a taxa para fazer a dedução, tu vais já colocar o valor líquido da taxa. Então, isso, para efeito de planilha, o valor que tu vai informar ali já é o valor líquido da taxa. Mas como é que tu sabe o valor da taxa? Tu já apurou essa taxa ali na alienação. Então, tu sabe o valor dessa taxa, tu já vai colocar o valor líquido ali da venda para tu poder fazer a dedução da taxa, ok? Dá uma mãozinha de obra, talvez, dê uma mãozinha de obra. Mas, assim, lembrando que a planilha, ela é muito menos complexa, talvez, do que o que vocês quisessem, mas ela é, de fato, ela é focada no pequeno investidor, né? Ela não é uma planilha, aliás, vamos e convenhamos, né? Grandes movimentações não podem ser apuradas em planilha, né, gente? Vamos levar isso a sério, certo? Em planilha ou em coisas não testadas, não, assim, vamos com calma, certo? Vamos procurar tributar de uma forma correta, né? Lembrando que a gente apurando de qualquer jeito, o erro pode ser tanto para mais quanto para menos. Não é só para menos, o erro pode ser para mais também. Né? Então, vamos ver que isso aí, em algum momento, pode causar um prejuízo, ok? Anderson Santos. Oi, Anderson. Uma dúvida. Caso faça a pergunta de USDT para Ethereum, qual a cotação do dólar utilizo para converter em reais? A cotação do dia? Sim, a cotação do dia. Pode usar o tax venda do dia, o dólar de fechamento. Pode usar sem problema algum. Ah, posso usar algum outro? Pode usar desde que tenha critério. Pode usar o da manhã, pode fazer uma média com o dólar da manhã, com o dólar da... Pode, porque de fato a Receita não diz qual é o dólar e tu tem que fazer a conversão, sabe? Ela não te diz nem qual é o dólar, nem qual é a cotação. Então, o que a gente tem que usar aqui? Critérios válidos. Quando a gente fala em usar Pitax venda, é porque a IN prevê Pitax venda. Então, como a IN diz que lá na IN é o Pitax venda, por lógica, seria bem coerente usar o Pitax venda, ok? A Luana Carini. Oi, Luana. Empresa jurídica que quer vender Bitcoin precisa emitir nota fiscal? Se sim, seria de serviço? Luana, a gente tem que pensar o seguinte aqui, que Bitcoin é esse que está sendo vendido? Esse Bitcoin que está sendo vendido, tu compraste o Bitcoin para vender ou tu está só intermediando uma operação? Né? Então, isso é uma coisa... Se tu compraste um Bitcoin como uma mercadoria para vender o Bitcoin como uma mercadoria, é uma situação. Se tu pegar esse Bitcoin, né, de forma a tu fazer intermediação disso, mesmo que tu faça tu mesmo a movimentação financeira, ou seja, tu pegou o Bitcoin da Ana para vender para o Pedro, e assim sucessivamente, aí sim tu vai emitir o quê? A nota de prestação de serviços, que é a tua intermediação, ok? Que é o que normalmente as exchanges fazem. O que as exchanges têm? Elas têm lá as ordens de compra e as ordens de venda, certo? Elas têm as ordens de compra, a ordem de venda, um está vendendo, o outro está comprando, e o que ela está fazendo ali no meio? Ela está intermediando uma situação. Qual é a nota que ela emite? As nossas exchanges, elas emitem a nota fiscal de intermediação, certo? Mágico, oi, mágico. Minha dúvida é se eu devo preencher o GCAP só quando for vender as criptomoedas, ultrapassando o valor acima de 35 mil,
ou qualquer valor pode ser incluído no sistema. Valores mais baixos, tipo 5 mil, é só declarar no RPF ou deve ser exportado para o GCAP? Vamos lá. O GCAP, qual é a obrigatoriedade do GCAP? Tu és obrigado a preencher o GCAP quando, no mês, tu tivestes alienações, né, dos bens de pequeno valor superior a 35 CAPs. Estou falando no caso de cripto. Então, se num mês a tua soma das alienações foi superior a 35 e tu teve alguma operação com resultado positivo, sim, tu vai ser obrigado a preencher o GCAP. De resto, tu é dispensado. Agora, tem as pessoas que querem preencher o GCAP como forma de controle, que é uma coisa que eu já disse que eu não aconselho, porque o GCAP não é para isso, a gente fazer controle de estoque. Mas ainda assim, ok, quer fazer lá no GCAP, não tem problema. Porque quando o GCAP te pergunta, tu alienaste acima de 35, não alienaste acima de 35, ele só vai calcular quando for devido, senão ele não vai calcular, ok? Lembrando que usando o GCAP não me vão fazer coisa de usar como moeda, é bens móveis lá no GCAP para sair o 4600. E lá, se tu não considerar nacional, também não vai ser o 4600. Valores tipo 5 mil é só declarar no IRPF ou deve ser exportado para o GCAP? Nada vai exportado para o GCAP, na verdade, que tu preenche no GCAP para exportar do GCAP para o imposto de renda. Mas vamos lá. O saldo não vem lá do GCAP. O que vem lá do GCAP, exportado do GCAP do imposto de renda, é justamente o que? As vendas, né? Os rendimentos isentos não tributáveis ou as vendas. Isentos e não tributáveis, colocaste tudo lá, ou os tributáveis, tu colocaste só os tributáveis, certo? Agora, usar o GCAP como forma de controlar o teu saldo, fiquei com 5 mil estoque, não vai fazer lá. Aí é mais fácil até fazer isso na nossa planilha. Mas ainda assim, ficou com 5 mil lá na declaração de bens e direitos, mas tu operou durante o ano e durante o ano deu um rendimento isento, tu vai lançar lá nos rendimentos isentos e não tributáveis, ok? Droid gestor, olá, Ana, olá, querido. Por que quando você fez a permuta de BTC por USDT e lançou essa operação para IN 1888, você não informou o valor da operação em BRL? Não é necessário, basta informar as criptomoedas, não preciso converter para BRL conforme a cotação do dólar naquele dia, na importação sem ser por formulário, mas por arquivos de dados também não é obrigado a informar valores. Droid, vamos lá, a IN ela tem casos específicos para cada tipo de operação, tá? Na permuta, ela não pede valor, é quantidade da moeda enviada e quantidade da moeda recebida. Símbolo da moeda enviada, símbolo da moeda recebida. Se tu precisa ou não fazer a conversão, sim. Por que tu precisa fazer a conversão das tuas operações sempre? Se tu não fizer a conversão, tu não sabe se tu está no limite. Então, tu vai fazer essa conversão à parte tu faz essa conversão para quê? Para saber se tu incorreu em algum dos limites, seja o de 30 para IN 1888 ou o de 35 para apuração de imposto, entendeu? Então, tu sempre vai fazer a conversão, não existe forma de tu não fazer a conversão. Agora, lá na IN, tu não vai informar nessa operação de permuta isso, porque ele só te pede ali o quantitativo de moedas, ok? Continua, então, no Droid gestor. O Droid continua aqui. Como eu separo quando a carteira é minha e quando é da Exchange? Exemplo, se eu tenho uma carteira em uma DEX, se eu mando da Binance para essa DEX, ambas são com Exchange? Não. Olha bem, tem uma carteira numa DEX, tu manda da Binance para a DEX, o que tu está fazendo? Uma operação de saída lá da Binance, né? E uma operação de entrada lá sem Exchange, que é a tua DEX, ok? São duas coisas distintas e uma vai matar a outra, uma tem contrapartida na outra. Se tenho na MetaMask e mando para Binance, idem, mesma coisa. Tem na MetaMask, tu está fazendo uma operação para onde? Para Binance, né? Então, tu vai ter as duas pontas aí, tanto a ida quanto a vinda, né? E ambas tu tem que informar, uma fora de exchange e a outra dentro de exchange. A DEX não é uma exchange, não, gente. A DEX não é uma exchange, a DEX é uma carteira aqui. Eu fico na dúvida para saber quando usar outras transferências e recebimentos em exchange e quando usar transferência e recebimento com exchange. Geralmente eu ponho exchange quando é uma exchange que opera para mim ou faz a movimentação para mim. Mas quando é uma wallet pessoal, eu ponho sem exchange.
Tá certo, é um critério, mas sempre que for uma carteira fora de exchange, sim, a informação é lá no sem exchange. Mas isso ainda gera uma dúvida, queria ter algo mais claro. DEX, exchange, swap, tipo swap, protocolos de lend, tudo isso é exchange? Não, contrário, eu já expliquei. Exchange é exchange, né? Carteira é carteira. Então, aqui está dando vários exemplos aqui de coisas que são carteiras, né? Então, na própria BSC lá, né? Vamos lá, está fazendo um monte de operação lá na BSC. A BSC, ela funciona como uma rede e tem diversos protocolos lá que tu vai utilizar. O que tu vai ter lá? Tu vai ter a carteira, até porque não é feito nem KYC ali, né? Tu vai entrar numa questão de DeFi, não tem nem a figura do KYC para dizer que é um exchange, na verdade, é uma operação index, é uma carteira. Eu considero tudo carteira, salvo aí algum colega que faz de forma diferente, eu considero tudo carteira. Efeito tributário disso, nenhum, né? Porque é uma questão de informação para a Receita Federal. A gente não gera guia da IN 1888, sabe? Então, não vai ter efeito fiscal e estará lançado. Foi um lançamento que não era para ser assim, era para ser assado. 20 menos, né? O importante é tu fazer a IN e colocar toda a tua movimentação. Se em algum momento, alguma classificação te deixar perdido, faz, né, aquilo que tu entendeu e nem que depois tu venha a retificar. Se eu movimentei mais de 30K no mês e tive vendas e compras em peer-to-peer, porém não tenho o CPF da pessoa, ou mesmo foi operação antiga e não tenho mais os dados. Posso colocar a pessoa que tem NIF, mas a pessoa não possui, está tudo bem? Assim, tu está querendo me dizer, eu acho que eu te entendi, é aquela opção lá da pessoa não identificada, que é uma questão, às vezes, até também de carteira, às vezes não tem identificação da carteira. Se tu vai colocar lá não identificado, se tu não tem o CPF da pessoa, tu não tem o NIF da pessoa, até pode dizer, o país de origem tem NIF, mas o da pessoa em si é desconhecido. Tu pode colocar isso, descaracteriza o problema? Não, tu está ali informando, não vai descaracterizar problema algum. Lucas Esteves, coloquei 40K no ano de 2021 e perdi o valor com vários prejuízos. Não tenho compra de moedas fixas, então, completamente uma bagunça. Enfim, nesse caso, eu tenho que declarar a compra das criptos que são 40K em todo o ano de 2021, colocando dinheiro. E como, neste caso, fazer se eu estou em prejuízo e não vou retirar nada além de tudo, ainda não sei como colocar os valores de cada aportes e quantia. Lucas, eu sempre digo assim, eu nunca vou dizer em público para alguém não declarar alguma coisa, porque a minha função é dizer, declara. Agora, assim, tu não vai compensar os teus prejuízos. Se tu tivesse operação com lucro no meio desse caminho, essas operações são tributáveis, né? A depender do valor que teste essas operações, está dizendo, entendi que é 40K, e se isso tu colocou de forma, né, pingada, né, pode ser até que tu nem caia na malha fina, né? Não necessariamente todo mundo que opera com cripto vai na malha fina. Alguns vão e outros não, né? E quem é que tem a tendência de ir antes dos outros, né? Aqueles que têm maior volume de movimentação. Agora, tu não tem condições de dormir com esse risco. Bom, tu não vai dormir com risco, o que tu tem que fazer? Tu vai ter que tirar os extratos das exchanges onde tu operou, ou vai ter que tirar listas das carteiras que tu utilizou, e a partir disso, tu vai recompor toda a tua movimentação para apurar os lucros. Os prejuízos tu não vai compensar com nada. O Jussier Fernandes, não sei se é o Jussier ou a Jussier. Olá, tenho DARF para pagar de abril de 2021. Qual situação uso? 46005720. Fiquei com dúvida. 4600 é o ganho de capital, é o imposto sobre o ganho de capital. Okay? Esse é o 4600. O que é o 5720? O 5720 é a multa do atraso da IN 1888. Tá? Então, são duas coisas totalmente distintas, certo? William Soares, eu acho que tem no e-book isso. Gente, quem não tem o e-book, baixa o e-book, usa o e-book de Bíblia. William Soares, como faço para declarar um node do Strong Block? Esses nodes são comprados com o token Strong, mas depois nunca podem ser vendidos. Mas eles dão mensalmente recompensas do token Strong.
Quando eu crio esse Node, ele deve ir na IN 1888? No meu entendimento, sim, deve ir sim. Como ele fica no imposto de renda? Em bens e direitos. O que vem de lá, como é que fica? O que vem de lá são rendimentos, né, que tu vai ter de lá, distribuições, sem custo de aquisição. Sobre média ponderada, faço a média, mas uso qual data? Tu vai fazer isso todos os meses, né? Tu tem duas opções aí, né? Lembrando que a Receita não fixa esse critério ainda, ok? Então, né, coerência, quando eu digo sempre, coerência, para poder fazer essa apuração. Se tu queres usar a média ponderada, tem dois caminhos, é fazer ela dia a dia, ou tu fazer a tua média ponderada mensal. Ah, é errado? Não, não é errado. Enquanto a Receita não te disser que tem que ser a média ponderada dia, tu pode sim te valer da média ponderada mensal para ir baixando esses custos conforme vendas. Okay? Até porque a apuração é mensal, beleza? E costuma, fica a dica aí, que essa mensal costuma dar uma equalizada nos preços. Letícia Rodrigues. Oi, Letícia. No caso de eu vender, exemplo, 5 mil em BNB, mais ou menos 1,5 BNB por $1.000. No caso, seria algo próximo e vendesse o SDT por BRL e tirasse aí 5 mil, sem contar as taxas. Somaria 15 mil reais de alienação, vamos lá. Vendi 5 mil em BNB por USDT. Depois tu pegou esses $5.000 e passou de USDT para BRL. O que é alienação aqui? Alienação aqui é a venda da BNB e a venda do USDT. Sim, os dois são alienações. Somaria 15, eu não somei 15, eu somei aqui 10, né? Porque o BRL em si não vai somar aqui. Não foi 15, não sei, não entendi de onde veio o 15. É isso, tipo, mesmo que eu tenha recebido 5 mil reais de uma moeda, só para ficar mais simples, o trade dessa moeda até chegar a real daria 35 mil de alienação e eu teria que pagar 15% dos 5 mil que eu lucrei. Tu conta assim, ó. Quando é que conta? Conta sempre que tu permuta que tu vende, né? Então, quando tu faz uma permuta, um bem tu estás baixando, né? E outro tu estás adquirindo, certo? Então, tu faz uma venda seguida de uma compra. E aí, sim, se todas as tuas vendas, né, forem superiores a 35, sim, tu vai pagar imposto, sim. Não fica careca, Letícia. Lê e maratona bastante a gente que tu vai entender esse conceito aí. Isso. Eu li e reli bastante esse artigo do Axie, conversei com contadores, mas estou muito na dúvida ainda. Entendi como funciona a alienação dos 35 mil. Bingo. Porém, fiquei meio espantado. Então, exemplo, uma conta de Axie rende 3 mil no mês. Digamos que eu jogue em 4, são 12 mil reais em SLP. Mas, para converter os SLPs para real, eu precisaria trocá-los por BNB. Então, SLP, tu alienaste 12. Trocou por BNB, ok? Tem daí BNB, já vinha movimentou 12. Sendo assim, a alienação já bateria 24, se for do BNB para o BRL, sim. Tu meteu aqui o BUSD no meio, né? Você está falando dólar, é o BUSD. Se tu botou o BUSD aqui no meio para depois ir para real, né? Tu vai ter a SLP, a BNB e o BUSD. Então, vai ter aí, sim, 3 vezes os 12 mil e assim teria que pagar 15% dos 12 mil reais que eu ganhei em SLP. Eu entendi certo? Sim, tu entendeu certo. É uma coisa que a gente frisou muito lá na live do Furioso foi o seguinte: quem é que não vai atingir esses limites, né? O Axie jogador, o cara está lá só jogando para si, né? Ele não vai atingir. Tu, no caso que tu está falando, tu joga em 4, ganha 3 mil em cada um, né? Então é muito provável que tu atinja assim. Eu achava que poderia faturar até 30 mil no mês, que eu seria obrigada a declarar, porém não precisaria pagar imposto, o que para mim não seria algo tão absurdo. Porém, no mundo das criptos fica muito difícil você ganhar uma grana sem bater essa alienação. Fica. Por que que fica? Fica porque os ativos hoje estão valendo
muita grana, né? Então, na verdade, quanto mais valem os ativos, mais difícil fica de tu ficar dentro do limite de isenção. Pois até mesmo para mim, que não tenho valor de aquisição, normalmente as criptos caem em minha carteira e eu faço as conversões até VRL. Imagino que você seja uma mulher extremamente ocupada. Sim, mas você não poderia me sanar essa dúvida de como realmente é feito? Não, é feito exatamente assim como tu disse, tá? Então, toda vez que tu pegou a SLP e vendeu para a BNB, ok? Tu vendeu a SLP. A BNB, mas vamos considerar que tu fez isso tudo no mesmo momento, tá? Essa SLP, tu vai tributar ela a custo zero se tu fez isso sozinho, tu jogou, tu farmou isso, ok? Tem 12 mil. Esses 12 mil vai vender para o BNB. A BNB, tu vai vender para BUSD. Então, e o BUSD, tu vai vender para real, é isso? SLP vendeu, 12. BNB, comprou BNB, depois BNB, tu trocou a BNB por BUSD, mais 12, certo? Aí já temos 24. Aí o BUSD tu transformou em real, certo? Aí temos mais 12, é os 36, ok? E o real tu mandou para o banco, conta? Não conta o real que tu mandou para o banco, porque mandar o real para o banco não é fato gerador de imposto. Então, ocupado ou não, a resposta é essa, e tem 1 milhão de vezes essa resposta aí nos meus vídeos, e tem 1 milhão de vezes tem lá a live do Curioso, né? Tá lá no meu blog, acho que tá no meu blog, no meu Insta, no YouTube, tá em todos os lugares, tá? E tem a caixinha lá do Insta que eu respondo todo sábado, e sempre tem bastante pergunta desse quesito. O Tony, coloca um capital inicial em um exchange no exterior e resolvo fazer trade. No início eu dobro o capital, ok, mas antes do fim do mês eu perco todo o ganho e fico só com a metade do capital. Considerando que foram muitas as transações de ganhos e perdas, até dobrar e depois terminar na metade do capital inicial, é possível no final dever mais imposto que o saldo em conta? É possível. Tradeou na subida, depois tradeou na descida, com prejuízo, é possível. Infelizmente, é possível. É por isso que eu digo assim, às vezes, enquanto a gente está começando no mercado, é melhor não fazer trocentas operações, começar com um hold básico, não gera imposto, não gera multa, não precisa de contador, para depois que tu pegar segurança, estudar muito, aí sim tu começar a operar, porque é muito fácil tomar um loss. E tu imagina tu tomar um loss e ainda ter que pagar imposto. Então, é delicado mesmo. Aproveitando a sua bondade, obrigada, querida. Obrigada. Como se calcula a subtração das taxas? Porque um processo completo tem taxa de corretora para depositar, taxa para perguntar e taxa para sacar. Vamos lá, tu depositou e teve taxa, mas o teu custo foi aquele que tu colocou lá dentro do exchange. Né? Então, esse que tu colocou dentro do exchange, o custo daquela moeda foi esse. Né? A taxa veio depois. Então, se tu gastaste isso para comprar o bem. A taxa para permutar, a taxa para secar. Aí sim, né, nós estamos falando de subtrair taxa aonde da operação de alienação. Aí sim essas taxas são subtraídas. O pessoal me questiona muito a questão do se considera as taxas no custo ou considera as taxas lá na questão da venda, dedução das vendas. É matemático, né? Então, ou tu faz numa ponta ou tu faz nas duas, na outra. Cuidado para não fazer nas duas pontas, para não acabar simplesmente compensando uma coisa com a outra. Na maioria das taxas para sacar é proporcional ao valor e nem sempre na ocasião se pretende sacar no final do mês. Aí é que tá, não é questão, não existe essa do final do mês. As suas operações são tributáveis conforme elas forem acontecendo. Então, o que acontece? São, né, nas operações com lucro que tu vai efetivamente reduzir as taxas. O Ney Ribeiro. Oi, Ney. O Ney já tem cadeira cativa aqui no YouTube com a gente. Oi, Ney. Obrigada pela sua dedicação. Obrigada, querido. Tu é sempre muito querido. Aprendo muito com seus ensinamentos. Gratidão. Obrigada, querido. Uma pergunta. Eu sei que as vendas com prejuízos não podem ser abatidas nos lucros. Não. Porém, as vendas com prejuízo soma para o limite de 35.
Pior que sim, somas. Na verdade, é a soma das alienações, né? Não tem a ver com o resultado. Então, soma, sim, não soma só as vendas com lucro. Até agora, o Ney escreveu aqui, foi carinhoso. Essa semana foi um dia que eu postei todos os dias em stories o que o pessoal escreveu para a gente aqui no YouTube. Né? A gente recebe tanto recado delicado, né? Tanto carinho de vocês. Aí, e pode parecer, mas eu sempre leio nas notificações, eu não consigo responder para todo mundo ali. Tem gente até que já me xingou, né? Que eu não respondo, que seria mais fácil eu responder. Não tem como eu entrar um a um e responder, mas eu vejo as mensagens, né? E aí, de vez em quando, eu pego uma ali e coloco lá no Instagram para exibir. Eu acho que o Ney, eu acho que eu já coloquei lá no Instagram. Tatiano Freitas. Tenho que declarar 5 mil reais por moeda ou 5 mil no total. Por exemplo, tenho 100 reais em 50 tokens. Então, são 100 vezes 50, 5 mil. Tenho que declarar? Não. Mas, assim, quando a gente fala esse não declarar, não tem que declarar aonde? Na declaração de bens e direitos, nós estamos falando de saldo, ok? O que não te tira a obrigatoriedade de ver se tu tiveste operações por resultado durante o período, talvez ainda assim tu seja obrigado a fazer o imposto de renda, que qual é o caso, né? E em que pese os teus 50 tokens não vão aparecer lá na tua declaração de bens e direitos. Júnior Quevedo. Oi, Ana. Oi, querido. Por exemplo, supondo que fiz uma permuta de 100k de ADA para o USD, com lucro de 95k. Boa! Devo recolher a guia do imposto da permuta em cima dos 95k de lucro? De lucro, sim. Porém, não tenho fundos em BRL para esse pagamento. Terei que fazer outra permuta ou venda de USDT para BRL. Eu tenho que fazer o GCAP e pagar o imposto 2 vezes, uma da ADA e a outra da USDT, e da USDT para BRL? Sim, tá? Só que vamos assim, ó, o que acontece? Vamos lá. Tu tinha a ADA, vendeu para o USDT com lucro, certo? Tu não tem dinheiro para pagar o imposto, vai ter que pagar o imposto sobre os 95. Aí tu vendeu mais um pouco de USDT. Só que a USDT que tu vendeu, ela já tinha custo, certo? Então, imaginemos que ela já tinha custo. Se ela já tinha custo, não vai ter lucro nessa operação. Se tu vai ter que baixar ela com lucro também, assim, como é uma baixa, é uma alienação, tu vai pagar o imposto dela também. Não tem como não. Infelizmente, isso acontece bastante, tá? Só para constar, deixa eu falar uma coisa aqui que eu não sei se eu já falei, mas eu vou falar. Eu sempre dou essa ideia. Gente, quem tem pouca grana para operar, tá? Ou está operando ali no limite, lembre-se que imposto de renda é parcelado, tá? Então, imposto de renda tem um parcelamento lá na Receita Federal, parcelamento ordinário, que é em até 60 vezes. Isso aqui não é um imposto retido. O imposto retido não pode ser parcelado, tá? Imposto esse que não foi retido pelo imposto do ganho de capital, ele pode ser parcelado, sim. São débitos parcelados. A depender do valor que tu tem que tirar do teu patrimônio, talvez seja melhor. Se tem pouco patrimônio para gerar, talvez seja o caso de justamente fazer isso que eu disse e parcelar em 60 vezes, para não se descapitalizar. O Marcos, eu comprei uma cripto que é muito barata, um valor pequeno, gerou bilhões de tokens. Sei que ao declarar a IN 1888, o sistema não aceita valores acima de 9.999, 999. Como proceder nesse caso? Quebra ela no meio. Então, tu comprou uma cripto que é muito barata, e esse valor pequeno gerou bilhões de tokens. Tu vai fazer tantos lançamentos quantos necessários para que caiba tudo. Entendeu? Então, tu vai dividir em 2, em 3, divide em tantos lançamentos quanto necessários para poder fazer caber na IN, ok? Antônio Pedro. E quando só faço transferência internacional, por exemplo, da Exchange brasileira para Bianca e depois para a Leme. Pela IN 1888 tem que declarar, mas pelo GCAP não gera o imposto. Como declaro nessa situação a IN 1888, já que não tenho imposto apurado? Já disse, vou dizer de novo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa que tu tem que te ligar é assim, fez da nacional para estrangeira, a nacional informa, certo? Essa conta não conta para efeito dos 30, certo? Depois tu fizeste para outra, aí sim tu vai ter que fazer saída de uma e entrada
deu outra. Aí é o caso. Né? O que tu vai fazer? Uma transferência para exchange e uma retirada da exchange, ok? Fontenelle Júnior. Sou minerador, tem que colocar a entrada dessas moedas todo mês na IN para que a Receita Federal saiba. Sim, sim. Já que no final do ano não estou com essas moedas, pois vendo todo mês, não ficando nada para declarar o item de bens e direitos, ok? Sendo que ainda tem que colocar no ganho de capital, no item de bens isentos e não tributáveis, esse ganho. A questão é onde coloco essa entrada mensal de mineração para que a Receita entenda de onde veio o meu ganho de capital. Desde já agradeço a resposta. Tu vai colocar lá na IN, né? Porque na transferência para a exchange ela também não vai valor, são quantidades, essas quantidades tu vai colocando, certo? Mantenha um controle de estoque contigo com isso, onde tu tem esse controle da mineração, e se a mineração, eu sempre digo, tenha as notas do equipamento. É muito importante ter as notas do equipamento no caso de mineração. Tem as notas, fotografe até o equipamento funcionando. É muito importante. Isso com essas coisas tu comprova. Se tu ainda assim ficar nervoso e quiser colocar lá no teu histórico da declaração de bens e direitos que tu ganhou XXXY e vendeu XXXY, aí coloca lá no saldo 0,01, porque o sistema não vai aceitar a operação zerada. Entendeu? Então, é factível também tu explicar lá e colocar 0,01. Tu comprou, vendeu e sobrou 0,01. O Danilo tem uma dúvida. O stake de criptomoeda, eu declaro os rendimentos em bens e direitos, se eu vender abaixo todo mês 35, como eu declaro no imposto de renda. O stake de cripto, tu vai declarar em bens e direitos na quantidade, né? Porque ele veio sem custo, então, lá na declaração de bens e direitos, tu vai ter, de fato, o quê? O valor que tu deixou no stake, o valor da moeda que tu deixou lá no stake. Os rendimentos vêm a custo zero. Vou vender abaixo de 35 mil todo mês, como declaro no imposto de renda. Rendimentos isentos e não tributáveis, e lá no teu controle de estoque, tu vai baixando a quantidade vendida. Marcos de Oliveira, por exemplo, tenho milhões de bitcoins. Por que a corretora não deixa a pessoa sacar os milhões? Ficam colocando limite de saque, sendo que o dinheiro é da pessoa e não deles. Gente, até banco, a gente tem que fazer uma programação para saques vultuosos, né? Então, a corretora também tem que se programar para saques vultuosos. Óbvio que o dinheiro não é da corretora, o dinheiro é teu, né? Mas a corretora, ela tem que ter esse controle, infelizmente tem que ter. A gente já passou do estágio de achar que a corretora não tem que ter esse controle, a corretora reporta as movimentações, a corretora tem que se preocupar com a questão de segurança, tem que se preocupar com uma série de coisas. E, às vezes, essa questão do limite, certo? É uma questão até para a tua própria segurança também. Então, acho que vale tu dar uma olhadinha nisso. A depender, eu já passei isso em exchange, eu tive que fazer um saque maior, e eu conversei com a exchange, ela em vendo que eu era eu, não eu, eu sou a não, em vendo que eu era a pessoa efetivamente, ela me liberou o saque naquele momento, né? E posteriormente eu mandei a documentação. Ariel, uma dúvida. Saque de BTC tem taxa de 0,5, mas no ECAC não cabem tantas casas decimais no campo taxa. O que colocar lá? 0,00. Corta. Valor da taxa em USD. E no valor sacado, aqui a taxa, só que está falando da taxa em BRL. A taxa em BRL. Não estou falando de quantidade, que o 0,0 é a quantidade. Está me perguntando da taxa BRL. Tu pode colocar a taxa em BRL lá. Se a taxa em BRL é 1 centavo, tu vai colocar essa taxa lá. Se ela der 0, vai dar 0, beleza. Se tu quiser tirar ela já do valor que tu vai lançar lá, também é um critério, também não vai te trazer maiores problemas. Se fizeste alguma coisa, não deixaste de fazer. Que país da Binance devemos informar na declaração IN 1888? Gente, a Binance tem aí o nosso loira-code com a Maíra, da Binance, né? Onde, de novo, eu explico pela enésima vez que a Binance aí está procurando se regularizar,
fazer uma série de medidas aí no Brasil e nos outros países, né, para se adequar à regulamentação de todo mundo, e eu creio que a Binance em breve terá uma sede aqui também, não tem ainda, né, e eu utilizo os últimos endereços conhecidos dela, por exemplo, Malta. Malta é um, né, então eu utilizo Malta, né, nas minhas coisas. Então, é um critério, certo? Mas não é onde a Binance está. Gente, é sabido, certo, pelos órgãos reguladores que a Binance não tem sede. Então, não é tu que vai ter problema. Tu tens que botar algo ali, porque senão não vai passar. Então, tens que botar algo. Então, coloca os últimos lugares onde ela teve. Fato, ok? Gente, era isso, ficou extenso. Agora a gente tem aqui nosso super índice abaixo, que as gurias querem me matar, né? Que tem que ver assunto por assunto para listar aqui embaixo para vocês. Mas realmente facilitou, muita gente me deu um feedback bacana que facilitou muito para olhar os nossos vídeos. Então, de novo, nos segue em todas as redes, deixa um comentário bacana aqui para nós. E se teu comentário for muito bacana, eu vou colocar ele lá no Instagram para exibir ele lá, do carinho que a gente recebe de vocês, ok? Toca a sineta, te inscreve aqui, dá o legal aqui pra gente, te inscreve em todos os nossos canais, te inscreve lá no blog, vem com a gente, que a gente está aqui só por vocês. Obrigada, gratidão para quem me segue, para quem me deixa esse monte de recado de carinho também. Gratidão. Beijo. Até a próxima.